bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base, é claro, na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos em uma temporada incrível estudando o livro de Levítico, gente. Quantas lições incríveis! A lição até traz aqui uma pergunta incrível. O que as novas gerações podem aprender com esse livro tão antigo? Eu acho que você já tem percebido que temos muito, mas muito a aprender a coisas práticas da vida cotidiana, não só na nossa relação com Deus, mas também com a nossa relação com quem vive com a gente, com quem convive com a gente, a importância de aproveitar toda essa experiência que Deus quer que a gente tenha, uma experiência de salvação que afeta todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. E você tem aprendido aí todos os aspectos que envolvem cada oferta das 5 ofertas principais que aparecem no livro de Levítico, que tem apoiado, nos ajudado a compreender o que Deus quer que a gente experimente aqui neste mundo e também desfrute da experiência do que Ele foi capaz de fazer por cada um de nós, entregando a sua vida por cada um de nós. Por falar de entrega, por falar de dedicação, de compromisso, eu queria agradecer de forma muito especial. Estou com a minha segunda pele aqui, a todos os jovens aqui da nossa associação e de alguns outros que participaram nesse momento do ano. Tem várias uniões aí, regiões administrativas aqui da Igreja Adventista no Brasil, que realizam a Missão Caleb, participam desse projeto de voluntariado e missão nesse momento do ano. Eu queria agradecer aos jovens aqui da nossa associação, da Paulista Leste, por terem se envolvido nesse grande movimento missionário. Ainda tem algumas poucas equipes finalizando aqui no início de agosto esse momento de evangelismo, dedicação, de serviço à comunidade, de salvação e serviço. E mais uma vez, parabéns a todos os jovens que se envolveram, a Igreja Liderança, que se envolveram nesse grande projeto missionário. Que esse espírito de dedicar, de ir além das portas, continue aí por todo o ano, que você continue fazendo diferença na vida de muita gente, de muitas pessoas na sua comunidade. Deus te abençoe e, mais uma vez, parabéns aí por ter participado deste que é o maior projeto de voluntariado e missão da América do Sul e também aqui da nossa Associação Paulista Leste. Um forte abraço para você, que é e que foi Caleb, tá? Bom, eu estou com eles aqui também, que amam a missão, são pessoas muito dedicadas, a gente tem o prazer de poder receber aqui sempre líderes e jovens que representam a nossa juventude, a nossa liderança na igreja local, que é onde as coisas acontecem. A gente tem proposto, né, a gente tem se dedicado para que esse projeto, esse conteúdo, esse recurso seja uma ferramenta a mais para motivar nossos jovens a estudar mais a Bíblia, a conhecer mais a palavra, amar a palavra, né, e basear a sua fé nesse livro especial na Bíblia, estudando a palavra semanalmente. Eu tenho aqui de receber aqui ela, gente, que é anciã, sabia dessa aí? Sabia, gente? Ela é anciã na igreja, ordenada, inclusive, dedica a sua vida ali de forma muito ativa na igreja local, apoiando o Ministério Jovem, que acho que é uma das suas paixões, né? Acompanha também ali a área de aventureiros como secretária, também apoia ali na área de comunicação, mordomia, saúde. Ela é quase um bombril na igreja, viu? Uma bênção, muito simpática, tem feito um lindo trabalho ali junto à igreja. Ela também é contadora por formação, né? E ama fazer artesanato. Diz que é o hobby da vida dela, né? É casada com o Ricardo, gente. Ela já tirou na loteria por ter esse cara perto dela, viu? Mas, mais uma vez, aí, Ellen, bem-vinda ao nosso podcast No Contexto. Muito obrigado por ter aceitado o desafio por estar aqui com a gente. Olá, pastor. Prazer é nosso estar aqui representando a nossa igreja querida do Parque Novo Mundo, né? Distrito. Um abraço, hein, gente? Pessoal do Parque Novo Mundo. A juventude muito linda, viu? Sim, que igreja linda, bem organizada. Pessoal do distrito de Vila Medeiros. Nós temos um grupo relativamente grande ali, né? Que são os perdidos e achados. Um abraço para vocês, pessoal. E eu quero apresentar agora o Vinícius, que é que está representando os nossos jovens hoje. Olha aí. O Vinícius, ele está aí cursando Engenharia Civil. Está solteiro por enquanto, meninas. Meninas, a partir do podcast acho que não vai estar mais não, viu? Esperamos, hein? Ele é desbravador, ama aí estar envolvido com os desbravadores. E ele também curte aí uma musculação, né? Então, quer encontrar o Vinícius, vai na academia. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado por estar com a gente, tá? Obrigadão, viu? Queria falar do nosso diretor aqui, jovem. Mandar um abraço também pro pessoal do Parque Novo Mundo. Olha aí. O Ricardo tá na comunicação, tá no som também, então acaba ajudando a gente em tudo, né? Que legal. Obrigado, Vinícius. E é isso, né? A gente busca ajudar no que a gente pode, né? Ajudar nos departamentos diversos e quando a gente tem a vontade, né? Tem o evangelho na veia, a gente acaba
dando um pitaco em todos os lugares, E né? por sinal, o nosso diretor de jovens lá, né? Sou diretor de jovens. Isso Tive a aí. felicidade. Eu já desse na sua classe de escola sabatina, foi muito legal ali o bate-papo com os jovens. Obrigado pela visita, Uma pastor. juventude Foi linda ali, viu? E tá em modo on, né? Tá em modo on, É o pessoal isso tá aí. animado, tá tudo, quase todo mundo com camiseta já uniformizado. Que legal. E o Inclusive, pessoal... vocês ganharam, né? O Sim. ranking parcial de jovens, né? Um dia Estavam desse aí. entre as 10 lá, né? A cada 3 meses tem um parcial do ranking do ano, a gente tem um sorteio e tal. E foi a galera que ganhou o primeiro sorteio, né? Foi. A camiseta tema do ano, que é o modo on, né? Exatamente. E um abraço para esse povo alegre da nossa igreja, para a igreja do Parque Novo Mundo, para todo mundo, para os jovens, porque esse ano a gente tem muito trabalho pela frente ainda, pessoal. Tá só na metade, viu, gente? Tem muita coisa para fazer. E eu gostaria de apresentar o nosso pastor aqui, Boa. esse homem incansável, né? Que está em toda parte, né? Onde a gente vai, ele está lá. Ai, Deus. Eu vou resumir aqui, senão não vai dar tempo, né? O podcast acaba, né? Ele é líder JA da PL, pastor Fabrício Leão. Aí, obrigado, Ricardo, pela apresentação, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Todo mundo, gente, às vezes imagina, o pessoal tá aqui, o pessoal não faz nada, a galera faz outro trabalho, fala com o chefe, às vezes alguns saem correndo da faculdade e vêm para cá, e a gente percebe que é uma dedicação muito grande, a gente fica muito feliz, porque o podcast só acontece porque vocês estão aqui, né? E a nossa proposta é justamente essa, ter um momento para a gente estar aqui junto, onde a gente não fica aqui só discutindo teologia, né? Mas bate um papo com aqueles que realmente fazem parte desse ministério na igreja local. E é muito bom ter vocês aqui, tá? Obrigado aí pela presença, tá? Eu queria desafiar você aí que está nos acompanhando também a continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Tem o nosso perfil no Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha os bastidores do podcast, não só aqueles episódios que vão estar iniciando na semana, o corte da semana, mas também aí todos os detalhes que envolvem esse ministério, as ações, os projetos, os grandes eventos, os treinamentos, para que você esteja aí bem antenado e informado sobre o que acontece no Ministério Jovem aqui, especificamente na Paulista Leste, tá bom? E a você também que acompanha o nosso podcast em vídeo, acompanha sempre aí no início de cada semana, no sábado já, é liberado um episódio inédito aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha não só o episódio todo, mas também a minutagem, dia após dia, para você, quem sabe, aí, dedicar algum tempo num dia que você tem alguma dúvida, quer pegar algum insight, alguma história, ou quem sabe revisar a semana, você tem acesso a esse conteúdo em vídeo e também em áudio, na sua plataforma de áudio preferida, a partir do início da semana. E a nossa recomendação, inclusive, até que cada pessoa que esteja ali passando a lição e tal, já no grupo do WhatsApp, já lança ali o link, já terminou a lição, no começo ou no final, gente, já está liberado aí o podcast no contexto. Tem vídeo semanal, tem de resumo, né, no final, que na sexta-feira tem um linkzinho aqui para você poder ter um resumo de 7 minutinhos. Tem vídeo diário e também tem um podcast no contexto, se você quiser aproveitar aí um conteúdo um pouco mais extenso, para você também reforçar o conteúdo e ser uma ferramenta a mais aí, para você que é professor, você que cuida da lição, você que está estudando a lição, você que quer ter insights aí desse bate-papo aqui em torno da lição da Escola Sabatina Jovem, do contexto bíblico, tá? Que é o tema da nossa lição. Bom, a gente queria iniciar esse momento aqui, como a gente começa também na sala, em casa, sempre orando, sempre buscando a Deus e a bênção de Deus. E eu queria pedir a Elia aqui que nos ajudasse, pedindo aqui a iluminação do Espírito Santo para esse tema que tá fantástico. Ora com a gente aí. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que habita nos mais altos céus, nós somos imensamente gratos a Ti pelo cuidado que tem para conosco. Senhor, nós iremos estudar um pouco agora a lição que está falando sobre restituição, sobre culpa, sobre o nosso relacionamento, tanto vertical como horizontal. Amém. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e tudo que nós venhamos falar aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê a Tua sabedoria, oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Elia, pela oração, tá? Bom, o tema que já mencionou, inclusive, na sua oração aqui, restituição, né? E tem até aqui algumas imagens bem comuns, aí alguns ficar assim, boiando, cara, quem não tem ainda trabalho, emprego, não tem muita relação que vai ver aqui, né? Mas muitos jovens aqui, boa parte de jovens já trabalham, né? Estudam, tem o seu trabalho, o seu salário, e já participam desse momento do ano meio que comum, né? Para quem tem salário aí, tem um teto. Bom, temos contadora hoje que tá tranquilo com respeito a esse assunto, né? Bem tranquilo. Eu queria até pedir aqui que o pessoal da produção coloque essa aqui na tela. Eu queria, antes de ler o texto bíblico, eu queria desafiar... Aliás, eu vou ler o texto, depois eu coloco aqui a tirinha, só para a gente ganhar tempo aqui, no livro aqui o texto base está no livro de Levíticos, capítulo 5. E aqui vem aqui uma orientação muito legal, mais um tipo de oferta que a gente vai estudar aqui nessa semana. A tirinha já está aqui, mas eu vou ler o texto aqui para vocês antes. Vou ler aqui um pouco corrido, vale a pena ler. E vai aparecer uma palavrinha que é o tema da lição da semana, que tem a ver
com a oferta pela culpa, que é a oferta que a gente vai estudar hoje aqui, tá bom? Em nosso podcast. No capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, olha, coisas relacionadas a coisas consagradas ao Senhor, trará ao Senhor um cordeiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5, olha, cerca de 20% aí, não é isso, contadora? 20% aí do valor, né, do animal que foi, né, avaliado no peso da moeda do santuário, 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. Esse fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Verso 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. E é oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Capítulo 6 vai mencionar aqui a questão do erro, do engano, também a pessoa comete algum erro, né, contra o Senhor, enganando o seu próximo, que tem que ver mais com relação com as pessoas, mentindo, levantando falso testemunho, pegando no que não é dele, extorquindo as pessoas. Deveria fazer o mesmo processo, deveria apresentar a mesma oferta, também deveria ser, né, o cordeiro animal deveria ser avaliado, deveria ser acrescentado, né, o juro, vamos dizer assim, pela ofensa que foi cometida. Também deveria ser restituído, né, o relacionamento, aquele que foi pego, roubado, ou restituído, etc. E o verso 7 diz assim, ó, dessa forma, do capítulo 6, dessa forma o sacerdote fará propiciação pela culpa perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer coisa que fez e que o tornou culpado. A palavra-chave aqui dessa oferta é restituição, né? Alguém que cometeu algo, né, de forma não intencional, mas que de certa forma se tornou culpado perante o Senhor ou com os seus semelhantes, deveria restituir, deveria apresentar a sua oferta, e essa oferta, além de ser sacrificada, ela deveria ser restituída, né, em forma de recurso, de dinheiro. E aqui é interessante que é mencionado aqui até um percentual que deveria ser colocado a mais, além daquilo que foi restituído. Por falar em restituição, eu queria agora convidar vocês a olhar para a telinha aqui, já está aqui, né? A tirinha da semana, tem 2 imagens aqui bem interessantes, né? O tema é restituição, e eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês já, lendo aí a lição, estudando a lição, qual foi a impressão que vocês tiveram? O que essa tirinha tem a ver com o tema da semana? Que spoiler ela conseguiu dar para vocês aí? Eu queria ouvir de vocês. E aí, Ricardo? Pastor, é interessante porque no primeiro quadrinho é uma palavra muito forte que está colocada ali. Como eu amo a restituição do leão, né? Amor. Mas essa palavra tem um poder imenso, né? Uhum. E embaixo tá como eu amo o leão da restituição, que é o oposto, né? Uhum. E a pergunta que eu colocaria é a seguinte: a pessoa que ama a restituição do leão vai amar o leão da restituição com a mesma veemência, com a mesma força? É possível? Bom, a gente vê aqui, se tem uma coisa que a gente não... Eu queria fazer um parênteses no que o Ricardo falou, né? É que o grego, ele tem o amor entre amigos, né? E o amor a Deus, né? O ágape, né? E no português a gente não tem muito essa palavra, né? Essa distinção, né? E tal. Então... Mas aqui eu percebo que há uma crítica, na realidade, né? Porque dificilmente alguém vai querer restituir. O leão aqui é apresentado como o órgão que rege o nosso país, né? A Receita Federal, né? Que todo mês, todo ano, né? Uma vez por ano, a pessoa tem que declarar os bens que ela tem, os recursos que ela ganhou. Tem um teto para isso, né? Não me recordo qual que é o teto. Até Agora, quantas... Se eu não me engano, é 48 mil esse ano foi, né? Tem um teto aí que a pessoa tem que declarar e tal. Enfim, mas dificilmente alguém vai amar esse leão, né? Porque tá ali o tempo todo, né, tendo que comer aquilo que você usou durante o ano, né? Todo mundo consegue restituir aquilo que gasta, né? Na verdade, assim, eu amo a restituição do leão, tem muito a ver, porque essa restituição, ela vem já na metade do ano, né? Uhum.
Porque no final do ano a gente tem ali o 13º, né? E as pessoas vão se ajustando, aí no longo do ano tem as férias e tal. Mas quando chega ali no mês de maio, junho, que começa a receber a restituição, né, após a entrega da declaração, então as pessoas ficam naquela expectativa para restituir algum valor que tenha sido recolhido a mais durante o ano anterior. Então, por isso que eu acho que ele trouxe esse eu amo, porque ainda mais a gente como contador, às vezes recebe alguns clientes e fala, faz logo a minha declaração para eu restituir logo, aquele né? dinheiro que tem que ser restituído, né? Então ficar preocupado ali, posso colocar dependente, né? Quais as deduções que eu consigo fazer para poder minha restituição aumentar. Então, esse eu amo é muito característico ainda do povo brasileiro, que fica na expectativa de receber, embora muitos ainda tenham que pagar a mais, né? E você, Vinícius, teve alguma impressão aí com a tirinha da semana? Que lição você conseguiu tirar? A lição que, além de... que a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que restituir também, né? Boa. Cara, a gente é o reflexo dele, né? Você tocou um ponto importante, né? A gente ama ser restituído, né? Não é? Você mencionou um ponto importante, né? De cara, às vezes quando a gente não restitui nada, a gente não fica tão feliz com o leão, não, Exatamente. Né? Alguns até tem que pagar, né? Isso. Quando não conseguem comprovar e tal, etc. Quando falando do imposto de renda, que ele tem que fazer a declaração. Mas quando você tem que receber uma coisa, você restitui, a gente espera com expectativa, né? Top, é legal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim, comparando, né? Porque aqui no livro de Mateus é apresentado um outro leão, né? Um outro leão. Né? Como eu amo o leão da restituição. Se é legal a gente, né? A gente receber algo que a gente espera, né? Ser restituído, melhor ainda é saber que existe um outro leão que faz de tudo, ou fez de tudo para restituir algo que a gente estragou, né? Sim. Algo que a gente deixou por conta de nossas escolhas erradas, nossos erros, né? Nossa culpa. E é interessante esse joguinho, né, que foi colocado aqui, apresentar dois tipos de leões, né? O leão aqui simbólico, né? O da Receita Federal, que quando a gente consegue comprovar, a gente consegue ser restituído, né? E aqui o outro leão apresentado, o leão da tribo de Judá, né? Aquele que veio para restituir aquilo que o pecado estragou. A restituição muito maior, né? Sim. Que é apresentada para nós. Mas a lição fala sobre restituição, né? É o tema principal, é o tema do nosso episódio de hoje. E eu queria até ouvir aqui o Ricardo, né? Na parte do contexto aqui, a gente iniciando já a nossa lição, para nos contextualizar melhor aqui. Alguns, assim, fazem algo errado e só se limita a pedir desculpas, né? Exatamente. Né? Mas a lição menciona aqui que tem que ser mais do que desculpas, né? Tem que ser muito mais além do que só dizer, realmente o que eu fiz está errado. O que mais tem que acontecer além de pedir desculpas, Ricardo? A lição de domingo começa com uma história interessante, porque ele é a história de um fazendeiro que tem uma husky siberiana que se solta. Uhum. E quando ele vai descobrir o que aconteceu com ela, ele descobre que ela matou 8 ovelhas. Uhum. Então é uma história dramática, na verdade, né? Com um final que que não é um final feliz. E ele, o que ele estava esperando pior, que ele fosse chegar lá, sua husky fosse morta por um policial, que o dono da propriedade fosse fazer alguma coisa, e ele descobre que não. O dono da propriedade apenas fala que ele prenda ela melhor para que isso não se repita. Mas na vida real, né, não é isso que acontece. Ele não ligava muito pra ovelha, né? Não, mas ele ficou impressionado com a resposta porque ele esperava outra coisa, ele esperava o dente, olho por olho, dente por dente, que ele fizesse alguma coisa para restituir aquilo. Ou seria matar o cachorro, talvez o cachorro dele pudesse restituir essa... Porque é o que a gente espera, né? É fácil a gente sentir-se injustiçado, mas não vê o que nós fazemos na nossa vida. A gente deixa uma trilha de coisas não feitas, né? Às vezes a gente sai de casa, deixa a cama sem arrumar. Alguém vai ter que arrumar aquela cama. A gente passa no sinal vermelho, isso vai prejudicar alguém. E são tantos erros que nós não restituímos, nós não consertamos essas coisas. E a lição do domingo deixa um ponto interessante, porque está escrito até grifado em azul. Deus deseja mais do que pedidos de desculpas por nossos pecados. Ele deseja que consertemos as coisas com aqueles a quem prejudicamos. Resumindo, conserte o que você quebrou. Mas nessa caminhada cristã, nesse caminho de santificação, muitas vezes nós nem percebemos que quebramos coisas. Com o nosso modo de vida tão desregrado, nós nem percebemos que deixamos uma porta aberta que deveria estar fechada, que nós fechamos o caminho de alguém que ia passar porque tinha preferência, que nós estamos ocupando um lugar no metrô que era de outra pessoa que talvez tivesse mais necessidade. Eu lembro daquela frase no metrô,
no metrô, todos os assentos são preferenciais. Então, essa visão de que podem existir pessoas mais necessitadas, essa visão que o mundo não somos só nós, nessa época de redes sociais, de bolhas, da egolatria, né? A gente fica tão centrado em nós mesmos e não percebemos os nossos erros, não percebemos o rastro de coisas por fazer que nós deixamos. E é legal, né? Porque a história menciona justamente isso, né? Primeiro, o senso de surpresa, né? Porque quando o fazendeiro vai ver a situação toda, né? Chama as autoridades, vem todo o estado que o cachorro conseguiu fazer, né? E a atitude do fazendeiro de não querer, né? Essa resposta que você mencionou de olho por olho, dente por dente. Mas ele ficou tão incomodado com aquela postura daquele homem que foi lesado. A historinha diz que ele ficou o verão, acho que é o autor da lição, inclusive, viu? Ele ficou o verão inteiro fazendo a jardinagem, né? Ajudando, tentando restituir de alguma forma. Devolver a vida das ovelhas não era possível mais, né? Mas o que era possível fazer para restituir o estrago que o cachorro dele fez, ele decidiu fazer. E acho que uma lição importante aqui é que a gente às vezes fica muito preso à questão das desculpas, né? Às vezes a gente pega algo de alguém e estraga e a gente só vai dar uma desculpa aí, tá? O ideal é a gente restituir aquilo que foi estragado, né? E é interessante, né? Quando o leão, né, o imposto de renda fica lá e você recebe no último lote, você recebe com correção, né? Sim. Não é? Porque teve uma renda, né? Gerou um rendimento a mais, né? E aqui a lição até mencionou um ponto importante, né? Que é a questão, porque o texto fala que quando você cometer um pecado, né? Mesmo que seja não intencional, contra as coisas sagradas relacionadas a Deus, né? E tem várias coisas, né? Deus, inclusive, né? A gente percebe, né, na Bíblia, né? Coisas que Deus disse que eram dele, pertenciam a ele. A árvore do Jardim do Éden. Tudo você pode comer, sempre assim. Você pode comer de tudo, mas essa aqui não toque. Essa aqui é minha, é separada, consagrada para mim. Família é sagrada, não toque, né? Você pode trazer problema para você. Aconteceu também com Adão e Eva e tal, por conta da desobediência. Até um mandamento sobre isso, né? E até aquela própria árvore que representava algo bem mais profundo, né? Ela representava aquilo que pertence a Deus. Até um texto alemão menciona que a árvore representava o dízimo, representava aquilo que pertencia a Deus. E até um texto interessante, porque o texto ele nos dá margem para compreender muitas coisas que Deus consagrou para ele. E uma das coisas que está descrita na Bíblia, em especial no livro de Levíticos, que Deus consagrou para ele, foi o dízimo. Então, quando alguém tocava naquilo que pertencia a Deus, imagina, ele tinha de cada 10 ovelhinhas, ele tirava uma para Deus, né? Certo? E vamos imaginar que naquela contagem daquela safra, vamos dizer assim, daquela leva de ovelhas que nasceram, ele não tirasse. Mas eu me esqueci. Não foi nem intenção, mas eu me esqueci. Então ele deveria restituir. E além de restituir, transformar o valor daquele animal em moeda corrente do santuário, deveria acrescentar ainda, inclusive, uma correção. Aqui no caso, chegava a 20%, né? Sim. Há outros textos na Bíblia que falam até de 30%, mas aqui no Levítico menciona 20%, porque há uma preocupação educativa de Deus para que a gente não só peça perdão ou desculpas, mas para que a gente restitua. Né? A lição deve mencionar um pouco mais sobre isso na frente, né? E às vezes a gente pensa assim, no fundo, né? Mas Deus perdoa, né? Engraçado, né? A gente, com o banco não é assim, né? Com a empresa não é assim. Perdeu o banco de hora, você vai ter que restituir, brother. Ou vai ter que descontar, não é? Mas com Deus não dá nada, né? Porque Deus entende, né? É verdade, Deus entende, Ele perdoa, né? Mas Ele não se limita somente a dizer, eu te perdoo. No que depende. Ele, na realidade, ele restituiu com tudo. Ele pagou o preço de tudo, né? Que a gente fez de errado, né? E Ele orienta a gente a fazer, na medida do possível, quando for possível, e, por sinal, na maioria das vezes né? Que a gente restitua aquilo que a gente estragou. Restituição do dízimo é devolver o dízimo, e se esse dízimo que poderia estar sendo usado em qualquer outra coisa, né? No avanço do evangelho, o ideal é que a gente restituísse até inclusive o percentual daquilo que ele poderia ter abençoado e gerado ao ser investido na pregação do evangelho em algum lugar do mundo, né? Quando você priva isso, não pega naquilo que não pertence a você, você está impedindo para que o evangelho alcance outros lugares, né? Em outros lugares do mundo. E isso também tem que ver com a situação, né? Com relação com o meu semelhante. Você percebe um exemplo muito clássico disso, é Mateus, né? Lembra disso? Mas não, Zaqueu, lembra de Zaqueu? Que ele restitui tudo aquilo que ele pegou que não era dele. 4 vezes, né? Chegou até de 4 vezes mais, imagina? Bem mais do que 20%, né?
E até acho que eu dizer que se alguém reclamasse, se ele extorquiu ou lesou alguém, ele devolveria 4 vezes mais a essa pessoa. E também é engraçado, pastor, porque o que acontece? Quando nós deixamos esse rastro aí no mundo de fazendo coisas sem restituir, nós estamos involuntário ou voluntariamente enganando outras pessoas ou prejudicando outras pessoas, né? Sim. Mas o mais incrível é que a gente, às vezes, faz isso com Deus, né? Seja nos dízimos, nas ofertas sagradas, nas coisas sagradas de Deus, nós procuramos muitas vezes dar um jeitinho, mas se eu fizer do meu jeito, isso aqui. E não vemos o quanto isso é prejudicial para a nossa própria caminhada espiritual, como, por servir de exemplo para outras pessoas, né? E são coisas que, às vezes, para restituir eu não vejo como se restituir isso. É complicado, né? Tem coisas que não dá para restituir. Como que... Ovelhinha lá, matou a ovelha do cara. 7 ovelhas, vai restituir como? É por isso que tem a restituição futura, né? Por isso que Deus vem para poder restaurar tudo, necessário. Então. Restituir tudo. Verdade. Então tem coisa. O dízimo, por exemplo, é sagrado. Aconteceu, restitua. Estragou, mentiu sobre alguém, enganou alguém, extorquiu alguém, roubou alguém, trapaceou, levantou o falso de alguém, falou mal de alguém. Qual o plano de Deus? Vai lá e restitua. Fale diferente do que você falou. Diga que estava equivocado, né? Se roubou, tocou no de alguém, devolva, certo? Não envolve só meras desculpas, mas a restituição daquilo que foi estragado. É sobre isso que a gente vai falar um pouco na semana. E ainda sobre o que ele estava falando, né? Que é a relação vertical e horizontal, porque vertical tem a ver com nossos pecados para com Deus, e na horizontal, justamente isso que está falando, né? Com relação ao nosso próximo, né? Por isso que Jesus é a nossa oferta pela culpa, né? Sim. É a nossa oferta que realmente tem capacidade de restituir tudo. E o que você compreendeu mais sobre isso aqui na parte que compreenda, Ellen, que você queria compartilhar com a gente? Aliás, o Vinícius, eu queria até ouvir o Vinícius, na verdade. Vinícius, o que você destaca aqui da lição, aqui da parte do compreenda? Então, a parte aqui que é muito interessante, que ele fala assim: a verdade é que não há esperança para nenhum de nós se Deus não nos perdoar nossos pecados voluntários, já que muitos dos nossos pecados são cometidos intencionalmente. Quer dizer, a gente vê a misericórdia e o amor de Deus, né? Então, a gente planejando o pecado, Deus vai lá. Lógico que também dá pra virar várzea, né? Só sair pecando assim, sabe? Mas você vê o tanto amor, o cuidado que Deus tem com a gente. E nós estamos numa época de inconsequências, né? É engraçado porque parece que as pessoas não querem mais arcar com a responsabilidade das coisas, né? Por isso que, às vezes, muitas pessoas refutam a palavra de Deus, porque aqui tem consequência. O próprio Adão e Eva, né? Isso, tem uma lei, tem regras claras, né? E não é uma coisa pesada de se seguir. Mas é uma época tão difícil que nós vivemos que é profético, né, pastor? As pessoas vão perseguir o povo de Deus, porque elas pregam a palavra, pregam a lei de Deus até o fim dos tempos, né? E hoje as pessoas querem falar as coisas sem consequências, querem agir sem consequência, querem diversas doutrinas nessa relativização, né, das doutrinas bíblicas. Eu vi outro dia que tem uma Bíblia King James que ela tira certos versículos que não são agradáveis a certos grupos, sabe? E isso é incrível, porque as pessoas querem moldar o mundo, querem um Deus particular para elas, que esse Deus não traga consequências pelos atos, seja um Deus que aceite tudo, que perdoe tudo. Parece que há um esforço muito grande, contrário a essa grande verdade do livro de Levíticos, né? A verdade de que nossos erros, voluntários ou não, o cara do cachorro lá, ele não quis soltar o cachorro para sair comendo as ovelhas do seu vizinho, né? Mas sendo eles intencionais ou não, uma coisa é fato. Acho que uma coisa que eu queria destacar aqui da questão da parte do compreenda é que sempre terá que haver uma restituição. Mas eu não posso. Fica tranquilo, alguém vai ter que restituir. Foi assim com Adão e Eva. Eles não conseguiram pagar o erro da sua consequência, da sua escolha errada. Alguém teve que pagar. Deus teve que pagar. Então, esse é o ponto importante, que ele mencionou importante aqui, né? A oferta pela culpa aponta essa necessidade de que há necessidade de uma restituição. E, na verdade, é Jesus quem, de forma total e plena e completa, nos possibilita essa restituição. Essa oferta é uma forma educativa, né? mas necessária para que o pecador, quando pecasse, conscientemente ou não, para com Deus ou para com os seus semelhantes, tivesse essa consciência de que pecado requer mais do que desculpas, né? Requer sangue, requer oferta, requer restituição. Como o senhor disse, é uma seta que aponta para Jesus, né? Mostra o que... E é engraçado porque, quando Jesus chegasse,
eu acho que a intenção de Deus era que o povo já estivesse ciente da espiritualidade, da essência desse ensinamento, do sacrifício, do valor do sacrifício de uma vida pelo pecado. Então, quando Cristo chegasse, ele fosse recebido, mas não foi isso que aconteceu, porque o povo... Essa era a ideia, porque terminou caindo na rotina, né? Aquilo que deveria apontar para Jesus, e tudo apontava para Jesus, né? Esse sacrifício que era feito, né, pela culpa representava Jesus, né? Essa oferta mostrava, né, de que o pecado nosso afeta não somente a Deus diretamente, mas também nossos semelhantes. Ele tem consequências e coisas que têm que ser reparadas. Não pode assim ficar só numa mera desculpa, né? Tem que ser reparadas. A verdade é que há esperança para todos aqueles que confessam seu pecado, reconhecem sua culpa e restituem, né? E há esperança para quem segue a orientação de Deus, né? Todas as ofertas, né? Todas elas, a oferta aqui pela culpa, o holocausto, a oferta de cereais, né, que já estudou também sobre ela, a oferta pacífica, que era feita para celebrar a comunhão entre os irmãos, né, a oferta pelo pecado, quando ele cometia um pecado, né, diretamente contra eles, que era obrigatório, queria perdão, tinha que oferecer um sacrifício no lugar, confessar seus pecados, né, e a oferta pela culpa também. Todas elas apontavam, como você mencionou, para Jesus, para o que ele iria fazer por nós, para a restituição completa que ele iria trazer a cada um de nós através do preço que ele teve que pagar, né? Mas uma coisa é certa, para a gente ser restituído ao nosso relacionamento com Deus e com nossos semelhantes, alguém teve que pagar um preço e teve que restituir. E a nossa restituição era muito maior, né? Porque no povo de Israel era o cordeiro, né? Agora a gente já tem o próprio Jesus que já morreu pela gente, né? E aceitar o que ele fez por nós, né? Então, e aí? Eu queria ouvir aqui da Ellen agora aqui, é possível endireitar as coisas? Ou, é óbvio, tem coisas que não dá, né? Mas na maioria das vezes é possível, não é? Então, como ele falou, né? Aceitar, né? Aceitar essa restituição também exige alguns passos que nós precisamos dar. E esses passos envolvem muito quebra de orgulho também, né? Porque você tem que primeiro confessar, né? Porque quando a gente vai lá em Levítico 5:5, diz assim: quando alguém for culpado de qualquer destas coisas, confessará em quem pecou. Né? Esse é o difícil, que às vezes a gente precisa parar, reconhecer, confessar, e isso leva a uma quebra de orgulho muito grande, porque na maioria das vezes a gente não quer confessar ou reconhecer que estamos errados, né? Isso geralmente a gente enrola, né, rapaz? A gente faz de tudo para não ter que passar por esse constrangimento. Reconhecer que é culpado é tão difícil, né? Às vezes, na maioria, até diante de Deus, né? Como foi difícil para Adão e Eva, para todos aqueles que se afastam de Deus, como nós muitas vezes quando a gente se afasta de Deus, né? A gente quer dar um monte de desculpa, não era a situação, era o contexto, foi a pessoa, é a minha natureza. É difícil a gente parar e, Senhor, eu pequei mesmo. Eu ofendi o Senhor, eu toquei no que não era para tocar, é sagrado, meu casamento, minha família, meu tempo, meu As corpo, desculpas. naquilo que te pertencia. A gente começa a dar um monte... Não, para da desculpa. E a mesma coisa também envolve com as pessoas que convivem com a gente, né? A gente tem dificuldade, enrola. Às vezes, rola a noite toda na cama, quando poderia já no início da noite já pedir perdão para a esposa, né? Ou para aquele brother que andou contigo no final de semana e você se espinhou ali, você arranhou. E é interessante, né? Quanto mais rápido esse reconhecimento da culpa era feito, o percentual da restituição era mais baixo. Engraçado, né? Porque quando a pessoa reconhecia que era culpado e levava a sua oferta, o animal e a oferta, né, na avaliação que foi feita do valor do animal, levava aquilo e entregava para o sacerdote ou para o templo, o percentual, né, dos juros da oferta pela culpa era menor. Quanto mais demorava, maior ela ficava. Mas quanto mais rápido, até coloquei no meu lição, quanto compensa a gente reconhecer nossa culpa o mais rápido possível. E o alívio também, né? Hoje nós temos várias doenças emocionais que são levadas por causa de culpa, que nós carregamos, sendo que nós poderíamos estar libertos disso, né? O perdão, que é tão difícil e tem causado tanto mal, tantas doenças são geradas, e se simplesmente nós parássemos, analisássemos e reconhecêssemos as nossas culpas, nossos erros, pedíssemos perdão, muitas coisas poderiam ser poupadas. E até antes, a restrição deveria ser muito menor, né? Se a gente pensasse um pouco antes de falar, a gente talvez nem teria uma culpa, nem teria uma briga ali. E a gente vive uma vida carregando peso que não teria necessidade, né? E às vezes eu brinco com jovens assim, né? Vocês gostariam que, quando tivesse o juízo final, anunciasse juízo final, o dia do julgamento. Aí sabe que Jesus julga e depois ele vem para a terra, né? Aí aparecer todos os seus pecados no telão. Você gostaria que fosse dessa forma?
Mas aqui, na parte da confissão, não. Você só tem que confessar unicamente a Jesus. Você não precisa sair expondo na rede social, falando tudo o que você fez de errado na vida. Você se confessa para Jesus. Com Deus e, quando necessário, com quem você ofendeu, né? E aqui é interessante, a lição menciona essa coisa. Aqui vemos a misericórdia de Deus demonstrada para aqueles que são rapidamente confessam seus pecados. Quanto mais rápido, e ela mencionou um ponto importante, alguns, entre aspas, acarretam um juro enorme, um peso enorme na sua vida, simplesmente por não reconhecer sua culpa, né? Com Deus e às vezes com alguém que convive com você, né? Ela é prejudicial. Mas quanto mais rápido você reconhece, menor o preço a você pagar, né? E você é o único beneficiado, né? Então aqui mencionou confessar, fazer restituição, não é só desculpa, fazer restituição. Até a lição mencionou a questão sobre percentual, aqui, etc e tal. Porque, como a gente já falou, né? Mas muitas pessoas pensam que é só pedir perdão e as coisas já resolveram. E não é assim. Deus também não é... Ele é bom, né? O suficiente, ele é misericordioso, mas ele também quer que a gente tenha certa dor, porque quando a gente mexe no bolso do povo, isso dói, né? Então, se tratando de dízimo, se você mexe ali, vai ter que pagar 20% a mais, melhor não mexer, né? Melhor não mexer. É isso aí. E aí é importante naquilo que pertence a Deus, né? Mas é impossível endireitar aquilo que a gente estragou, né? E oferecer oferta, né? Sim. E no caso aqui, porque a oferta representava Jesus, aceitar a oferta que foi oferecida em nosso lugar. Perceba que há passos a serem dados, né? O reconhecimento da culpa, a restituição, aceitar ou oferecer a oferta que foi oferecida em nosso lugar, né? Ainda que sejamos perdoados por meio da morte de Jesus, o pecado tem consequências e muitas vezes deixará cicatrizes em nós e em outras pessoas e às vezes pro resto da vida. Coisas que só serão restauradas na eternidade, não é? Embora Deus perdoe, e Ele perdoa mesmo, certo? Mas tem coisas que têm consequências, né? E vão permanecer assim. Então, o que você puder fazer, brother, para poder restituir ou para reendireitar, faça o mais rápido possível. Vai fazer bem a você mesmo, né? E ter consciência, né? Essa aqui é o ponto importante, né? Tem coisas que não vão conseguir ser endireitadas. E é aquela coisa, né? Que muitas vezes a gente ora, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas o que são os seus pecados, né? Deus quer que você reconheça, que você fale, olha, eu errei nisso, Falei nisso, de fulano, nisso. eu toquei no que não era Exatamente. meu. Terminou uma conversa, vai orar, Senhor, se nessa conversa eu falei mal de alguém que não deveria, me perdoa, né? Então, a gente tem que parar e de generalizar as coisas, né? E falar com Deus de modo geral, mas detalhar, especificar o que você quer e o que você está pedindo perdão. Ok. E aí, como você lida com seus pecados? Como é que você lida? Que tem várias dicas aqui, seguidas aqui da lição. Você os reconhece com facilidade? Não reconhece? É fácil? É difícil? Tem confessado cada um deles para Deus, como a Bíblia orienta? E quando falha com Deus e com alguém, tem buscado restituir? E essa orientação de Deus. Saiba que Deus ele abençoa quem faz isso da forma mais rápida possível. Porque, na verdade, o maior beneficiado é você mesmo, além de reconhecer que você ofendeu a Deus e quem convive com você. Tá bom? Bom, eu queria agora correr para o final agora aqui da parte do hipertexto. Eu queria começar aqui pelo Ricardo. A palavra-chave da semana é coragem. E para todos que a gente já mencionou até agora aqui, tem que ter bastante coragem, né? É até compreensível a lição que mencionou aqui, é até compreensível que seja muito ruim reconhecer seus erros. De fato, às vezes é mesmo. Parece uma coisa muito terrível, né? Fazer tudo isso, né? Saber reconhecer, pedir desculpas, não é tão fácil assim. Mas é importante, né? Reparar o dano quando ele acontece. Quando você é lesado, você gosta de ser restituído, né? Quando você também lesa alguém, é importante. Traz saúde, como ela mencionou, né? Em muitos aspectos, né? Um relacionamento pode ser restituído, né? Uma relação que foi quebrada é restituída. A sua relação com Deus também volta a funcionar novamente como deveria ser antes. Mas para isso requer realmente bastante coragem. E eu queria pedir ao Ricardo, qual foi o texto que você escolheu e que palavra você queria acrescentar aqui em nossa rede semântica, Ricardo? Eu escolhi o texto que é Romanos 12, do 17 a 21. A palavra que eu escolhi é bem. Eu gostaria de ver o 21 aqui, só para frisar bem essa palavra, Sim. né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É preciso ter coragem mesmo para você não te deixar vencer o mal, para você agir com bem, pagar o mal com bem, né? Você tem que ter coragem, bastante coragem, hein? E aí, Vinícius, qual foi o texto que você escolheu aí? Qual é a palavra que você queria destacar pra gente?
Eu escolhi o Mateus 5:25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Porque você tem que ter muita coragem para ir até alguém, pedir desculpa, fazer um acordo. E é interessante que Deus, ele que vem atrás da gente, né? A gente que erra com ele, ele que vem atrás da gente para que a gente possa pedir desculpa para ele. A palavra-chave, você escolheu qual que é? Acordo. Acordo. E aí? E top, hein? Boa palavra, hein? Se você tem coragem de fazer... Eu estava aqui falando com a psicóloga um dia desse, né? Atender uma família, um casal que estava passando por um desafio e tal. E aí ela falou assim, é importante a terapia porque eles terão que aprender a fazer acordos daqui para frente. Para saber como lidar, né, com a situação, né? E restituir o que estragou e tal. É interessante essa questão, né? E a Bíblia fala, vai lá rapidamente e faz os devidos acordos, né? E para isso tem que ter bastante coragem, né? Sim. E aí, Ellen, qual é o texto, qual é a palavra que você escolheu para gente? Eu escolhi Lucas 19, de 1 a 10, mas eu vou ler somente o verso 8, que diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A palavra aqui é atitude. Que não adianta só pedir perdão, né? É ter a coragem de ter a atitude de fazer alguma coisa para amenizar a situação. Eu vou ter também atitude aqui na minha aqui, viu? Coragem, né? Para pedir perdão, ter uma atitude que realmente não fique só nas palavras, né? Para ter essa paz que a gente tanto deseja, né? A gente tem que, às vezes, pagar um preço de botar o orgulho de lado, né? Não é fácil, não é comum para a gente, né? Mas o benefício é muito grande quando você rompe todas essas barreiras, né? E ir em busca do perdão e restituir aquilo que você estragou. A gente fica tão feliz quando alguém restitui aquilo que estragaram na vida da gente, né? Seja a nossa reputação, né? Quando Deus honra a gente, né? E alguém passa a reconhecer que falou errado ou pensou mal e faz isso em público, a gente fica tão feliz, né? A gente é tão metido a justiceiro quando é pra gente, né? Uhum. Quando é pros outros, a gente não quer tanto, né? Então, que a gente entenda o valor disso e que Deus nos dê coragem pra gente poder restituir aquilo que por alguma razão, a gente estragou. Caminhando aqui pro final, eu queria pedir o Ricardo que mais uma vez ajuda aqui, porque... E aí, Ricardo, é salvação ou restituição? Porque parece que elas estão separadas, não é? Ou elas estão... linkadas, elas dependem uma da outra. O que você entendeu na parte do compartilho? Elas são totalmente linkadas, pastor. Não tem como... Se você está numa trilha de santificação, da salvação, se você entende esses conceitos, né? A restituição, ela faz parte da sua vida, é a sua atmosfera, né? Você se preocupar se você está pecando, o que você pode restituir do que você fez de errado, né? Uhum. E a visão traz a parte da culpa, que para muitos, o evangelho, ele traz lei, e a lei pode trazer culpa. Paulo tratava muito disso, falava que a letra mata, tudo, porque da forma como é apresentada para algumas pessoas, ela pode achar que a Bíblia é opressiva. É a própria palavra que usa aqui, opressão. Imagina, é uma palavra muito forte, né? A pessoa se sentir oprimida, mas o evangelho não é opressão, né? Ele é justiça, né? Ele é amor. E a culpa, ela é um mecanismo saudável para nós. A culpa é bom você sentir culpa, porque senão, se você não se sentir culpa, você seria enquadrado como psicopata, né? Uhum. Seria distúrbio emocional, né? Quando a gente olha, a gente fica assim, como é que a pessoa fez isso, não sente nada. Tá vendo a cara dele, a gente vê a reportagem, né? Exatamente. A gente se incomoda, né? E a missão segue falando da história daquela que talvez seja o maior exemplo de restituição, que é a história de Zaqueu, né? Que durante muitos anos ele usava a posição dele, né? Como cobrador de impostos para explorar os outros, extorquir. Seu próprio povo, inclusive, né? Isso. E quando ele encontra com o nosso mestre, quando ele encontra com Jesus, a coisa muda, né? Ele resolve... Resumindo, é impossível você ter um encontro com Jesus e ficar diferente, né? Jesus restitui, Jesus restaura a vida, restaura nossa mente, nosso corpo, nosso ser, né? E é impossível encontrar com Jesus e você continuar a mesma criatura, né? E que não é um encontro só, que nós façamos esse encontro todos os dias, todo instante, nos encontrando com o amor de Deus, para que nós nos restituamos a nós mesmos, né? Em nova criatura a todo instante. Então não é só abrir a porta, né, como o Zaqueu fez, é deixar ele entrar e morar, né? Isso, exatamente. Quando Jesus entra e salva, por isso que a pergunta da lição é, e aí, o que vem primeiro, restituição ou salvação? É ambos, né? Porque quem é salvo automaticamente é restituído. Ele restitui o relacionamento com Deus e também ele passa a ter essa atitude de restituição, né?
de tudo aquilo que ele reconhece como erro que ele cometeu, involuntário ou não. Ele até menciona aqui, né? Se eu, né, lesei alguém, se alguém que ele nem sabia, possivelmente, né, que ele machucou, que ele lesou. Eu estava algum tempo atrás, foi muito legal isso aqui. Legal não, mas é uma lição que eu guardei, mas não foi boa na hora, não. Eu fazia pedagogia na época e teve uma matéria sobre psicologia, né? Eles da criança, tal, etc. E a professora fazia algumas terapias de grupo, era bem legal. E aí teve um momento da matéria que ela fez uma espécie de terapia de grupo, né? E a ideia era a pessoa, alguém das salas, levantava a mão e falava alguma coisa que alguém tinha feito contra ela que machucou muito, que incomodou, etc. E cada um levantando a mão quando falava, aí todo mundo ficava ligado, que não era eu, né? Não era pessoa, não era sobre você. Aí falava, e era meio constrangedor, era bem terapêutico, a pessoa chorava, aí a pessoa contava, geralmente a pessoa que tinha ofendido ficava assim, eu fiz isso, nem me lembro. Aí ia lá, pedia perdão, abraçava, teve uma hora que a menina falou, né? Eu lembro dela até hoje, Miriam, ela falou, menina muito inteligente e tal, e eu vi ela assim, uma pessoa muito inteligente, dedicada, sempre as melhores notas, né? E aí teve um episódio no começo, aliás, ela mencionou, ela levantou a mão, eu queria falar, aí a professora, quem era? Quem te ofendeu? O que aconteceu? Então, era o Fabrício. Aí eu dei aquele susto, ela contou, lembra? Teve um episódio no começo do semestre, a gente foi dividir em grupos na biblioteca, e eu me senti muito mal, porque eu percebi que ele, tipo assim, ele não me quis no seu grupo achando que eu não sabia, ou que eu não poderia contribuir. Ela se sentiu muito, muito mal. E ela se dedicou durante o curso, boa parte do curso, para provar que era inteligente, porque ela se sentiu ofendida por mim. Já pensou? Uma coisa que eu nem imaginei que tinha feito. Foi terrível ouvir aquilo, né? Mas ir até ela, pedir perdão, abraçá-la, e saímos do curso, né? Ou terminamos o curso como amigos, né? Ela é esposa de um grande amigo meu, o pastor também. É curativo, é incrível, né? E como é interessante quando você consegue restituir. E foi muito legal poder falar na frente de todo mundo. Aliás, eu nem mencionei o nome dela aqui, mas como eu falei público lá, né? Eu falei para ela, você é uma das pessoas mais inteligentes da classe, é uma das pessoas que mais admiro. Então, falar isso dela na frente de todo mundo foi maravilhoso. Restituir a imagem que ela achava que era ruim. Porque nenhuma atitude minha isolada fez ela se sentir tão mal no passado. Só um comentário, pastor, porque a culpa é sinal que ainda nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Sim. A culpa é sinal que alguém nos convencendo que aquilo é errado. Uhum. No momento que você não está sentindo mais culpa, talvez você esteja num terreno muito perigoso. Uhum. Que você esteja numa senda, num caminho que a culpa ainda é um sinal que há esperança, né? Uhum. E a restituição maior, a esperança maior é a restituição. E a culpa, para quem está assistindo culpa, se ela não te leva à confissão, ela vira uma doença. Então, só alimentar a culpa e coisas que você fez não vai adiantar em nada. Se a culpa não te levar para a confissão, para o reconhecimento, para ir até Jesus, ou para restaurar ou restituir aquilo que estragou, ela só vai trazer mais problemas ainda. Então, a restituição é um fruto necessário da salvação. Esse é o ponto mais importante aqui da lição de sexta, que eu achei, da parte do compartilho, que eu achei fantástico. Realmente, ela é um fruto quase que automático, necessário para quem realmente foi salvo e aceitou a salvação. É a maturidade espiritual, É a maturidade né? espiritual. Caminhando para o final, gente, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria pedir a vocês aqui, chegando na parte do consenso, queria pedir a Ellen aqui, há uma obra de restituição que está sendo feita, né? Que precisa ser feita em nossa vida. Eu queria ouvir suas considerações finais aqui sobre esse assunto. Qual é o consenso que você chega no final dessa lição aqui? É interessante que traz um texto aqui de Ellen White, e normalmente a gente tem aquele pensamento, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E esse texto dela traz que os filhos, eles vão sofrer as consequências dos pais pelos pecados, mas eles não vão sofrer o castigo dos pais se eles não estiverem envolvidos no pecado. Uhum. Então, cabe aos filhos terem aquela maturidade de seguir caminhos diferentes. Não é porque nasceu assim que vai morrer assim. Uhum. Né? Há uma tendência para ser assim, né? Exatamente, mas cabe a cada um de nós fazermos a diferença e escolhermos o que é certo. E aí ela continua ainda dizendo que, assim como o Zaqueu que foi convertido, o Ricardo até já mencionou, quando nós deixamos Cristo entrar no nosso coração, nós temos que abandonar as práticas injustas que marcaram a nossa vida. Isso é muito forte. Muito forte. Porque renunciar o eu, né? É deixar para trás o que aconteceu e viver daqui para frente. É isso. Né? E muitas vezes as pessoas, elas entram falam que aceitam a Jesus, mas continuam fazendo as mesmas coisas, não demonstram mudança, né? Jesus me ama como eu sou. Não é assim, porque quando Jesus entra,
coisas precisam ser transformadas. Ok. E aí, Vinição, qual é a consideração final que você tem com respeito à parte de sexta? Tem um texto aqui que eu achei muito interessante, que ela fala assim, todo o céu está interessado na conversa que acontece entre o ofendido e que comete o erro. Nossa. Se este último aceita a repreensão feita no amor de Cristo, reconhecendo sua falta e pedindo perdão a Deus e se é seu irmão, a luz celestial inundará o seu coração. Sensacional. O poder do perdão, né? O poder da instituição, da graça, inunda a gente. Inunda a gente. Eu achei legal você estar com um texto aqui que o céu todo está interessado nesse tipo de conversa, né? Quando alguém que ofendeu vai até o ofendido, ou quando alguém que foi ofendido coloca o assunto na mesa, tira debaixo do tapete, e a pessoa que ofendeu, mesmo até sem saber, reconhece que ofendeu. Ela até diz que essa amizade ela é restaurada de tal forma que ela passa a ter um nível de profundidade, de intimidade, muito maior do que o que tinha antes. Ela sai desse nível de superficialidade para um nível bem mais profundo, de alguém que até reconhece que o outro tem defeitos, até que machucou. Mas como foi honesta o reconhecimento e a restituição, né? Se você pecou em público, restitui ele publicamente, ou reprime ele publicamente, né? Se você ofendeu alguém publicamente, restitua também o status dele, ou a situação, ou a reputação dele publicamente. Mas é importante que a gente entenda que quando prejudicamos alguém, ou outros, ou Deus, ofendemos a Deus nossos pecados, é claro, né? E aos outros, é necessário, é fundamental a gente fazer o máximo do que tiver no nosso alcance para restituir. Aqui, pensando aqui no final, queria só destacar, aliás, Ricardo, quais são as considerações finais aqui? Eu queria citar rapidinho aqui o Salmos 30, versículo 9, que me veio à mente agora, que o salmista ele fala para Deus, que proveito terá que se eu morrer? Que proveito terá se eu descer à sepultura? Porventura te louvará o pó? O que ele está falando? Que o tempo de fazer é o tempo de vida, e a lição coloca aqui. Comece a agir agora como cristão. Não se desculpe por deixar de dar ao Senhor o que pertence a Ele. É o que tem na lição de segundo. Não seja surpreendido. Se prepare, a hora é agora. Ok, sensacional. Olha, gente, eu queria pedir ao Vinícius terminasse com uma oração aí, para que o conteúdo dessa lição, esse bate-papo aqui, despertasse no coração de alguém aí. Quem sabe tá meio que gelado, frio, indiferente, né? Ou por erros cometidos intencionalmente ou não. Tocando naquilo que às vezes é sagrado, que pertence a Deus, e às vezes você passa por cima, ou relacionamentos que você quebra ou machuca, e às vezes não faz nada para restituir, que de alguma forma esse conteúdo desperte no coração de alguém, de algum jovem, o desejo de restituir aquilo que estragou. Ora com a gente aí, Vinícius. Oremos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado por mais uma lição. Pai, que nós tenhamos o coração rápido a perdoar, Pai, que nós sejamos mais semelhantes ao teu caráter, mais rápidos em restituir, Senhor. Amém. Pai, quebranta o nosso coração duro e bota um coração de carne, Senhor. Amém. Tem misericórdia dos nossos pecados, continua com a tua presença sobre nós, o que eu te peço no doce santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vinícius, pela oração, pela presença conosco aqui, tá? E aí, foi de boa? Foi tranquilo. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado pastor. também, Ellen, por estar aqui com a gente, tá? Foi muito bom. E a você também que nos acompanhou até agora, que está aí nos assistindo, ouvindo. É muito bom estar com você e eu agradeço você por estar aqui acompanhando. Além de acompanhar, compartilhe esse conteúdo com quem você ama, com quem você sabe, precisa, quem sabe, ouvir esse bate-papo. E além disso, que você mesmo, como o Vinícius acabou de orar, seja rápido em restituir aquilo que estragou, em perdoar ou em pedir perdão. Tá bom? Esperamos que você continue aí. Não esquece de perseguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e também no canal do YouTube. E aproveitar ao máximo esse conteúdo para você, a partir de agora, quem sabe, aí tomar a decisão importante de viver de acordo com aquilo que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Que Deus abençoe muito você. Até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!